Duplo Expresso. Que independência! Que independência! O que a gente tem a celebrar nesse 7 de setembro? E aqui é interessante notar algumas divergências de opinião com relação à abordagem da esquerda. Isso vai se relacionar ao comentário que eu vou fazer sobre a última atrapalhada, se é que atrapalhada, da esquerda com relação à maçã envenenada lançada pelo Bolsonaro, né? Coloquei aqui como subtítulo do programa de hoje que a esquerda, esquerdistas são os cachorrinhos de Bolsonaro, né? Cachorrinhos de Pavlov, né? Aquele cientista russo que trabalhou com essa reação por reflexo, né? O condicionamento para que suas cobaias, os cachorros, reagissem da maneira que ele queria. Isso foi muito utilizado pela Rússia, inclusive como arma de guerra na Segunda Guerra Mundial. Tem vídeos da Segunda Guerra, e isso aparece bastante naquele documentário que eu já mencionei aqui, da TV pública francesa sobre a Segunda Guerra, com a restauração de imagens, né, colorização, e é uma série chamada Armagedon. É muito boa, talvez você encontre no YouTube. Eles costumam subir, depois de um tempo a TV pública francesa derruba, mas aí alguém sobe de novo. Eu recomendo que você procure, de repente até tem legendado. Mas lá eles mostram como durante a Segunda Guerra, para dar conta lá dos Panzer, dos tanques alemães, eles pegavam cachorros, né, eu acho que pela aparência da imagem a raça era pastor alemão, condicionados usando esse método, e colocavam bananas de dinamite no corpo do cachorro e faziam lá com esse condicionamento. Quando ele via um tanque, ele tinha que correr para o tanque, corria imediatamente, e aí remotamente eles detonavam o dinamite, né? Detonavam o dinamite, ou talvez não remotamente, né? Acho que não tinha rádio, então era, sei lá, deixava um fiozinho, não sei exatamente como que eles faziam a detonação, mas o cachorro, quando ele chegava no tanque, era explodido, né? Sacrificado aí, mas também quem vai fazer juízo moral sobre isso? Era uma guerra de sobrevivência nacional. O Stalin estava disposto a sacrificar o próprio filho, que dirá os cachorros, né? Então, o cachorro, como que ele era condicionado? Ele desde pequenininho comia quando ele via um tanque, né? Ele tinha que correr para comer, a comida estava sempre no tanque. Então você deixava ele sem comer, quando ele via um tanque alemão, ele falava, pô, a comida está lá, ele partia disparado, né? Assim, ia correndo que nem um louco, até para evitar, né, que fosse abatido, né, por tiros à distância. E então ele era condicionado, né, sair correndo e tal, e aí ia lá e se explodia, né? Então isso foi amplamente usado, esse método desenvolvido pelo Pavlov de condicionamento, até para fins bélicos pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E o Bolsonaro, né, e a guerra híbrida de uma forma geral, né, a tal da abordagem direta, conta muito, aliás, é quase indispensável a reação por reflexo dos adversários, seja nas instituições, seja na sociedade, na classe política ou até na base social da esquerda. E até aqui tem sido um banho. Toda a isca que eles lançam, toda a maçã envenenada, todo o cavalo de Troia, todo boi de piranha funciona. Né? Nós estamos com vontade de abraçar isso. Né? Então é muito complicado. Eu vou fazer um comentário maior, mostrar lideranças de esquerda que permitiram essa utilização pelo Bolsonaro com relação ao 7 de setembro. Né? Com relação ao 7 de setembro. O Bolsonaro, de uma maneira previsível, né, por tudo que ele já fez aqui, conclamou que seus apoiadores saiam às ruas no 7 de setembro vestindo verde e amarelo, e aí alguns setores da esquerda lançaram a campanha Dia 7 eu vou de preto, né, com hashtag tudo, impulsionada, etc., e em que houve a pronta adesão de lideranças políticas, como a líder da oposição na Câmara, mais uma vez, depois do Emmanuel Macron, agora é essa do Dia 7 eu vou de preto. Jandira Fegali, do PCdoB, aderiu e já começou a divulgar Dia 7 eu vou de preto, reincidente, né? Antes ela já tinha aderido à hashtag lançada pelo Emmanuel Macron para uma intervenção estrangeira na Amazônia. Act for Amazon, ajam pela Amazônia. Estrangeiros, venham aqui porque o Brasil não é capaz de resolver seus próprios problemas. Criticamos fortemente isso e ontem criticamos, mais uma vez, fortemente que a líder da oposição na Câmara, ligada a um partido que historicamente parecia estar ligada à bandeira de defesa nacional, de soberania, de luta contra o imperialismo, que, gostemos ou não, em alguma medida tem muita interseção com
símbolos nacionais, e aí você pode ver que até no programa a gente tem aqui visões divergentes, né? Ontem a gente teve o historiador Mário Maestro que falou: a bandeira do Brasil é a bandeira da monarquia e da escravidão. Historicamente pode ter sido lá as cores, né? O verde e amarelo, o amarelo dos Habsburgo, o verde dos Bragança, de fato, ali, e naquele momento havia escravidão, ou o Brasil, a economia brasileira foi desenvolvida com base no trabalho escravo, primeiro de indígenas, depois de negros, africanos escravizados? Certamente é verdade. Agora, a significação de um símbolo nacional, ela é estática, ela é perpétua, e o fato de a gente ser doutrinado, em alguma medida, desde criança, a prezar por esses símbolos nacionais, nós vamos desprezar isso na nossa tática política? A gente pode se dar esse luxo de trazer para a ação política uma crítica intelectual acadêmica? A gente está podendo dar mais presentes para o outro lado? E deixar mesmo essa história de dizer que verde e amarelo é deles, a bandeira é deles, o brasão da república é deles, tudo é deles, coisas que são incutidas no inconsciente coletivo e até no consciente de cada brasileiro desde pequeno. O hino nacional é deles também. É inacreditável. É inacreditável que a líder da oposição na Câmara adira a dia 7 eu vou de preto. Ela quer privatizar. Eles não se dizem contra a privatização. Eles privatizaram 7 de setembro, dizendo que 7 de setembro é do Bolsonaro. Porque 7 de setembro é o dia da pátria, goste você ou não disso. Tenha você não críticas acadêmicas, reflexivas a como foi feita a independência americana, que são pertinentes, ouvimos aqui com toda atenção ontem o Mário Maestro, mas isso não se traduz na tática e na comunicação popular. Isso é comunicação popular. A líder ir ao Twitter e colocar isso, ficar ampliando o alcance. A Uni foi parece que a entidade mais engajada nisso. A Uni, meu Deus do céu, só faz besteira. Aliás, a gente teve um relato aqui com relação a isso. Parece que não é uma política nova da União Nacional dos Estudantes, porque, aliás, sempre muito ligado ao PCdoB também. Então, vai ver que o PCdoB está nessa. Então, talvez o Aldo Rebelo, que esteve aqui com a gente na quarta-feira, não tivesse mais espaço lá mesmo. Ele que preza pelos símbolos nacionais, pela história de construção nacional, com críticas, evidentemente, ele como marxista, comunista, é óbvio que ele tem críticas a alguns pontos, mas a epopeia de criação, com todos os nossos defeitos, ele acha que não é uma coisa para você jogar fora de todo, né? A conquista da unidade territorial, da unidade linguística, de interseções culturais em boa medida, né? Tudo isso é uma porcaria. A gente conseguiu isso com muita coisa ruim, mas conseguimos. Olha o culto que os Estados Unidos fazem aos patriarcas, os pais fundadores, os founding fathers. Um bando, desculpa o palavrão, gente, de manhã tapa o ouvido da criança. Um bando de filho da puta. Vai ler a biografia dos founding fathers americanos. Tudo ladrão, tudo fez grilagem de terra e depois esquentou porque eram legisladores, escravistas diversos ali, até depravados alguns deles, né, como Benjamin Franklin. Enfim, várias coisas. Então, por acaso as pessoas destroem isso? Não, foram ressignificados e apropriados. É lógico que isso é uma construção, a simbologia nacional é uma construção, mas é necessária para a coesão e para você resistir ao assalto de fora. Ou pelo menos, se você não acha que é necessária, nesse momento entregar isso para o inimigo é um tiro no pé. Deixar isso gratuito para o inimigo. Privatizar o dia da independência, goste você ou não dele, goste você ou não da maneira que deu, é o dia nacional. Se você quer mudar, você chega ao poder e faça isso. Até você chegar lá e conseguir mudar. E mudar não é numa canetada, não. Mudar é fazer, né? Isso decantar e chegar no todo da sociedade, essa visão crítica, dizer, sei lá, que o dia da independência, agora sei lá qual é o novo dia da independência a pessoa gostaria de botar, o dia da intentona comunista, não sei o que as pessoas querem fazer. Mas, enfim, até você chegar lá e conseguir fazer toda a sociedade processar que agora o dia nacional é o dia da intentona comunista, você aceite o fato que, no povão, dia da independência é 7 de setembro, é o dia nacional, a data nacional do Brasil. Você pode ter uma visão crítica e achar que, por exemplo, não vou de verde e amarelo, já que o Bolsonaro chamou. Ótimo, não saia de verde e amarelo, não saia de casa. Vá aproveitar, não é feriado, né? Porque é sábado, enfim, feriado no sábado não vale muito. Mas viaje, vá para o seu sítio, vá para o cinema, vá para o barzinho beber. Entendeu? Se está na periferia, né? Se você é do povão, você tem menos oportunidades, obviamente, culturais, de aproveitar o seu sábado. O pessoal está indo sábado para o culto na igreja evangélica e domingo também, né? Vamos lidar com a realidade, né? A realidade é isso, é choque, porrada na nossa cara. Então não faça nada nesse dia, deixe passar batido. Agora,
colocar azeitona na empada do Bolsonaro, para mais uma vez ele poder dizer que a esquerda é antinacional. Depois da esquerda já ter ficado como antinacional no episódio da Amazônia, agora nós somos antinacionais, porque no 7 de setembro a gente bota preto. O 7 de setembro foi privatizado pela esquerda, é do Bolsonaro, o 7 de setembro. É inaceitável. É inaceitável que uma liderança como a Jandira Fegali, líder da oposição na Câmara, faça isso. Como foi inaceitável que ela fizesse com o chamado intervenção estrangeira do Emmanuel Macron. Isso é inaceitável. E mais uma vez, né, a gente também, naquela história da ponte, saiu todo mundo a condenar a ação, dizendo coisas do arco da velha, como que tinha que ter acertado com um dardo tranquilizante. Até o Marcelo Freixo falou que a ação foi correta. Não, a gente foi lá, não sei o que, a execução e blá blá blá. E o povão, vai ouvir no povão. Faz aquele, como fala o Carlos Soberano, que vai estar com a gente aqui mais tarde, faz o teste do busão, vai lá às 6 da tarde no horário do rush e pergunta o que o pessoal achou. Se era para abater quando a polícia teve oportunidade, ou se era para ter deixado o cara lá com 35 reféns que saíram das suas casas 4 da manhã para trabalhar, de uma zona pobre do Grande Rio, lá em São Gonçalo. Todos eles, quase todos, pelo menos, pretos e pobres. Vai perguntar o que o povão achou disso. Aí teve gente na esquerda que falou, e o Estado assassino e tal. Podemos criticar a política de segurança do Witzel? É óbvio que sim. Podemos criticar essas ações que ele está fazendo de abate, em alguma medida, execução sumária, algo que não é permitido pelo direito brasileiro, algo com o qual até individualmente eu não concordo, e acredito que a maior parte das pessoas que está nos assistindo não concorde tampouco. Agora, naquele episódio não era. Tem vezes, um dia da caça, um dia do caçador. Naquele dia do ônibus, era o dia deles. A gente tinha que ficar quieto. No máximo, fazer uma crítica e com cuidado a celebração. Por que tinha que ser com cuidado? Porque ele pegou e virou a mesa em cima da gente. Não, eu estou celebrando a preservação das 35 vidas. De repente, era melhor ter ficado quieto nessa também. Ou então falar de uma maneira, falar, um comportamento inadequado, o episódio merece circunspecção, alguma coisa assim, né? Mas dizer, ele está comemorando o assassinato. Ele vai, não, está comemorando a preservação da vida daquelas pessoas. Então, assim, aquele dia era pra gente ter ficado quieto. Nesse dia 7 de setembro, era o dia da gente reivindicar que eles não são nacionalistas, que eles estão entregando tudo, que eles entregaram Alcântara, que eles entregaram pré-sal, que eles estão destruindo, entregando em fatias a Petrobras, que eles deixaram desnacionalizar a Vale. Que mais? Aí quantas coisas? Que eles estão entregando todos os minérios nossos, que eles querem privatizar até a Petrobras, que falaram que vão privatizar os Correios, que fazem entregação nacional em 45 dias. Esse era o dia de mostrar, é o dia da independência, vamos mostrar quem que está acabando com a independência brasileira, o que a gente tinha de independência. Não, a gente vai botar preto, para dizer que nós somos contra o 7 de setembro. Qual é a leitura que você acha que o povão vai ter? Qual é a leitura que você acha que a qual o Bolsonaro vai induzir, com a esquerda se botando de preto e a esquerda chamando intervenção estrangeira na Amazônia? O governo mais entreguista de todos os tempos consegue se pintar de nacionalista. Isso não é importante para a sociedade, não. Isso é importante para a base dura deles, dos militares, a qual eles têm que manter, porque se eles não mantiverem, eles não têm sustentação. Você vai se colocar contra o 7 de setembro? Olha o que é o 7 de setembro dentro dos meios militares. E você vai botar preto? Você vai privatizar? Você que é a favor da manutenção do estatismo, você vai privatizar o 7 de setembro? Privatizar os símbolos nacionais e entregar para o Bolsonaro? É revoltante essa situação. E assim, eu não sei mais o que dizer. O Piero Leiner também ficou, porque teve outro episódio ontem, que também é mais um que eu vou comentar, desde que o Bolsonaro joga a isca e consegue colher a reação que ele quer. Isso com relação às Nações Unidas e a grosseria do Bolsonaro com a Michelle Bachelet. Também é um outro episódio em que ele lança a isca e o pessoal pronto morde. Inclusive as supostas lideranças de esquerda. Então é algo que eu ia comentar, eu ia deixar para o final esse comentário, eu mandei aqui para o João de Ataíde o link, eu acho que ele não viu. Ou, deixa eu ver aqui, cadê? Eu mandei, acho que por uma rede social que ele não viu ou viu, deixa eu ver. Não mandei para ele, para quem que eu mandei? Eu mandei para quem? Não mandei para o João de Ataíde. Mas então, eu vou mandar aqui para ele o link, mas vou concluir o comentário. Vou concluir o comentário enquanto isso, já que ficou na primeira parte do programa. Olha só, é o seguinte, vamos lá para o Facebook. Vamos lá para o Facebook ver a segunda, desculpa a palavra, cagada do dia de ontem. Vamos lá, a segunda cagada. Olha só, estamos aqui no Facebook, eu vou para o meu perfil, né, e algumas colocações que eu fui colocando que eu estava
nervoso ontem. Quando eu vi essa situação, eu não acreditei mais. Fui alertado aí pelo nosso pessoal que monitora as redes sociais, que estavam subindo essa hashtag do dia 7 eu vou de preto, e aí eu fiquei muito, muito irritado. Aí aqui eu botei a primeira mensagem falando, sério? Que em resposta ao Bolsonaro, a esquerda, por exemplo, a UNE, e depois eu vi que a própria Jandira Fegali, chama todos a vestir preto no 7 de setembro? Que não pertence a Bolsonaro, como tampouco lhe pertence a bandeira do Brasil? É para desistir. Eu repito, Piero, isso aí não é nem mais viés de confirmação. É idiotice mesmo. Ou infiltração. Privatizar o dia da independência, essa hashtag dia 7 eu vou de preto, é o cacete. Aí depois aqui, eu coloquei, ó. Aí eles me responderam, não, é para repetir o Collor, porque no Collor deu certo. Foi lá com, né, ele pediu que o pessoal fosse de verde e amarelo, aí o pessoal foi de preto e foi por isso que ele caiu. Ah, não, gente, sério. Se alguém acha que foi aqueles gatos pingados na rua de preto que derrubaram o Collor, por favor, quem derrubou o Collor foi a Rede Globo e a classe política. Você não sabe ainda que o Collor foi derrubado num golpe parlamentar? Depois de 2015, 2016, você não sabe que o alerta do Brizola, lá em 92, estava correto? E que a gente aderiu ali a um golpe parlamentar patrocinado pela Globo, em que houve uma reunião de todos os partidos, incluindo o PT, menos o PDT do Leonel Brizola, que falou que era um precedente perigosíssimo. O primeiro presidente eleito na ordem constitucional de 88, mostrar que o mandato dele poderia ser revogado com tanta facilidade e por aquela articulação de grupos econômicos, alguns que estavam insatisfeitos com a Rede Globo e com a classe política, o velho Brizola avisou, a gente não ouviu, né? Aliás, o PT àquela altura ficou espalhando, isso é a prova de que o Brizola tá gagá mesmo, que era uma campanha da Globo, de dizer, inclusive o Brizola conseguiu uma vez o célebre direito de resposta no Jornal Nacional, justamente por ter sido acusado num editorial do Roberto Marinho no Globo de que estava gagá. E aí o PT aderiu falando, olha aí, ele é contra o impeachment do Collor, tá gagá. Naquela época espalharam essa informação. Então estão falando, é para repetir o Collor, porque aquilo derrubou, então vamos derrubar indo de preto. O Collor não chamou ir de verde e amarelo em 7 de setembro. Era um dia qualquer, ele falou, meus apoiadores saiam nesse sábado de verde e amarelo. Agora é 7 de setembro. A gente tem que ter muito cuidado, não pode agir por reflexo. Então, isso aqui é um reflexo. Alguém pede verde e amarelo, eu vou de preto. É um reflexo, né? Fiz isso lá atrás, vou fazer de novo. Aí eu falei, eles falam, é para repetir o Collor. Não é um dia qualquer, é o dia da independência. Cultuado, gostemos ou não disso, secularmente desde as creches. Collor não fez isso no 7 de setembro. Mais uma vez, Bolsonaro aplica com muito sucesso a abordagem direta da guerra híbrida. Aplicou à perfeição. E aqui eu achei engraçado, né? Olha aqui o tweet da Jandira Fegali, ó. Bolsonaro é ignorante no posto mais importante do Brasil. Dispara agressões até para familiares de líderes mundiais. Isola o Brasil do cenário internacional, prejudicando o nosso comércio, nossas exportações e geração de empregos. Quem perde é o cidadão. Hashtag dia 7 eu vou de preto. Hashtag dia 7 eu vou de preto. A líder da oposição na Câmara, do Partido Comunista do Brasil. Supostamente do Brasil. Aí eu compartilhei com o seguinte comentário. Pronto, a líder da oposição na Câmara, Jandira Fegali, depois de adotar a hashtag de Emmanuel Macron para chamar intervenção estrangeira na Amazônia, adere também à nova isca lançada por Jair Bolsonaro, com esse dia 7 eu vou de preto, privatizando a data nacional para o Bolsonaro. Há que se falar em ingenuidade de uma liderança experimentada, como é a Jandira Fegali, e a essa altura, com tudo que a gente aprendeu nos últimos anos, eu não consigo mais falar em ingenuidade, não. Ela que explica qual foi a intenção dela aderindo a isso. Aí a outra, aqui você viu que uma pessoa me respondeu o seguinte, ó. Não concordo com a sua avaliação quando eu comecei a minha crítica ontem nas redes sociais. Se o Bolsonaro manda usar verde e amarelo, é preciso mostrar o contrário. É preciso mostrar o contrário. Então, como eu falei, é reflexo pavloviano. Ele faz A, a gente faz menos A. Não tem que pensar. Ele pede A gente faz menos A. Não tem que refletir como isso vai ser apropriado, como isso vai ser usado no todo da sociedade, nas bases dele. É reflexo, é Pavlov na veia. Lá o cachorrinho. Estão todos ansiosos pela recompensa, o biscoitinho, os cachorrinhos estão doidos, né? Todos ali muito amestrados, condicionados a fazer a reação. Então o Bolsonaro é o treinador, olha que bonito, o Bolsonaro é o treinador, é o adestrador da esquerda. Ele lança a isca, a gente faz. Cachorrinho, né, baforando, só pode ser. Até minhas cachorras se animaram. As minhas cachorras são mais inteligentes que a esquerda brasileira, não é possível.
Aí eu botei, ele falou, não, é preciso, ele pede uma coisa, a gente faz o contrário. Eu falei, e é exatamente por isso que você chegou até aqui. E aí eu compartilhei com esse comentário, ó, ai, eu preciso fazer o contrário do que ele pediu. Ou seja, a resposta da esquerda a Bolsonaro é mesmo por reflexo pavloviano, uma pulsão irresistível, nada de reflexão. Em síntese, damos de bom grado a ele o poder de nos pautar, de dizer o que a gente vai fazer. Em seu benefício, ele não é bobo. Se ele fez isso, ele sabe como ele vai poder se apropriar disso depois. Em resumo, gente, parece que a gente está perdido. Pelo menos com essa esquerda aí, sinceramente, estamos perdidos. E aí, antes de chamar o João de estar com a gente na sala, eu vou mostrar a outra cagada, desculpa a palavra, de ontem. Que foi aí, né, mais um reflexo bonitinho da Michelle Bachelet com a mulher do Haddad, né? Perfeito. Então, olha que notícia bonita que o Piguinho Vermelho todo ontem júbilo estampou nas manchetes, ó. Bachelet, a ex-presidente do Chile atualmente, né, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Bachelet convida, que foi agredida pelo Bolsonaro recentemente, dizendo que se o Chile não era Cuba, não tinha virado Cuba, era por responsabilidade do Pinochet, que, né, foi atrás, inclusive, de pessoas como o pai dela, que foi torturado e morto, né, pelo regime ditatorial sanguinário do Pinochet. Mas aí, qual que é a resposta? Michelle Bachelet convida Ana Estela Haddad, a esposa do Fernando Haddad, para a Rede Latina de Proteção à Infância. Então, ela é agredida pelo Bolsonaro, presidente do Brasil, e aí ela faz um carinho na mulher do ex-candidato, que foi ao segundo turno, adversário do Jair Bolsonaro. Não é uma maneira muito sutil de tentar mandar um recado interno, né, de alguém que está numa organização internacional. Desculpe, eu tenho toda a solidariedade de Michelle Bachelet diante da agressão que ela sofreu, mas é um comportamento inadequado dela num posto das Nações Unidas. Para começar, né, para começar. Certamente, ela vai dizer, não tem nada a ver, já estava agendado. Não, timing em política é quase tudo. Certamente isso aqui foi em resposta, e foi péssima a resposta dela. Só se a Michelle Bachelet é uma ingênua, né, uma pessoa que foi 2 vezes presidente do Chile, já atuou em outras agências da ONU, no Interregno, que não era presidente. Ela é uma ingênua, ela não deve certamente saber nada de guerra híbrida, ela não deve saber qual é a sustentação política do Bolsonaro, ela não deve saber qual é o marco conceitual que foi sendo trabalhado pelos militares de extrema-direita nas academias ao longo dos anos, dizendo qual seria o papel da ONU na história toda, antagonizando a ONU, dizendo que a ONU era próxima do esquerdismo, do PT, da guerra híbrida tocada pela Rússia, aquela piração que eles inventaram, mas uma piração muito útil. Pois é, ela não deve saber como que a ONU é instrumentalizada aí. Então vamos lá para o comentário do Piero, que fala o seguinte, ó. A cegueira é transoceânica. Bolsonaro não está nem aí para a diplomacia. Bolsonaro está cagando para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Se bobear, a única coisa que interessa na ONU, ao Bolsonaro, é ela servir de espelho para sua engenharia mental reversa, que consiste justamente em provar, entre aspas, que a ONU está, aspas mais uma vez, para esse marco conceitual fabricado lá nas academias, que a ONU está fazendo guerra híbrida no Brasil junto com os esquerdopatas. Para quê? Para a única coisa que interessa ao Bolsonaro, que é reforçar a sua aliança com a base que já colocou ele lá e que vai manter ele lá. Tem gente aí comemorando Datafolha. Eu acho que as pessoas estão, né, assim, esquecendo como é que foi a eleição do ano passado. O Datafolha também dizia que o Bolsonaro perdia para todos os candidatos. Aliás, as pessoas esquecem como é que é feita a eleição no Brasil, com aquela urna, com os estudos de pesquisa, com a Rede Globo, aquela urna inauditável, com transmissão de dados inauditável, com totalização de votos inauditável, tudo agora nas mãos dos militares. Acho que as pessoas esquecem disso, né, e querem comemorar pesquisa Datafolha. Então, aqui continuando. Para quem duvida que os militares elaboraram essas sofisticadas manobras, basta ver que o inimigo, entre aspas, responde sempre da mesma maneira, da maneira invertida. Bachelet convidou a mulher do Haddad. Mais um ponto para o Bolsonaro perante a sua base. Depois de Macron ter dado de presente a possibilidade dos militares provarem, entre aspas, que estão querendo invadir a Amazônia, agora a alta comissária vai dar a chance de provar, entre aspas, que tudo não passou de uma conspiração do Foro de São Paulo. Isso não é nem mais viés cognitivo de confirmação. É idiotice mesmo. É idiotice, né? É idiotice. Qual é a diferença entre a base da esquerda,
as lideranças de esquerda, a liderança da oposição no Congresso e um cachorro do Pavlov. Sinceramente, qual é? Eu me pergunto, né? Estamos danados. Se a gente depender desse pessoal, estamos danados. E aí, para concluir, né, eu falava aqui do Piero, a gente já viu que a UNE estava difundindo muito essa história. Monitorando as redes, a gente viu que a UNE era um dos principais proponentes dessa história do dia 7 eu vou de preto. Aí, pegando esse registro feito pelo Piero tempos atrás, quando teve aquele grande protesto da educação, em defesa da educação, teve lá na faculdade em que o Piero dá aula, Universidade Federal de São Carlos, um evento para, né, combinar como seriam as coisas, e o Piero sugeriu que as pessoas que normalmente, né, dos partidos de esquerda vão de vermelho, além do vermelho, portassem o verde e amarelo, levassem bandeira, alguma coisa assim, porque para justamente não permitir a apropriação da simbologia nacional pela direita, que não é nacionalista, é mais entreguista de todos os tempos. E, inclusive, por que eles precisam privatizar e se apropriar dos símbolos nacionais? Porque tem gente insatisfeita no Exército e nas outras forças com o que eles estão fazendo. Alcântara, gente Alcântara. Tem muita gente insatisfeita. E aí, para eles não serem os entreguistas, eles conseguem que a esquerda vira a carapuça de entreguista e antinacional, contra a simbologia nacional, que eles estão doutrinados a adorar quando entram nas academias militares. Aí ele consegue falar, não, você me acha ruim, a esquerda ainda é pior, olha ali. Você me acha ruim, aquilo ali ainda é pior. É mais entreguista e antinacional. E a gente faz. Aí o Piero falou que sugeriu isso, e aí a líder da UNE, lá que estava nesse evento, falou, não, de maneira nenhuma, porque o verde e amarelo é deles, é do Bolsonaro, o verde e amarelo é o fascismo, né? Nós temos que ir só de vermelho. Até eu já comentei o caricato aqui, quando a gente começou esse projeto, Duplo Expresso, cujo logotipo é escrito em verde e amarelo, e o símbolo, tudo aqui a gente usa verde e amarelo. Uma comentarista de direita, uma vez, foi lá comentar e falou, não, vocês estão querendo confundir o povo, porque vocês são de esquerda, o logo de vocês tinha que ser vermelho, não pode ser verde e amarelo, vocês são de esquerda. Mas que história é essa? Agora a simbologia nacional é necessariamente da direita? João Goulart era da direita? Brizola era da direita? Vamos lembrar, todo o programa eleitoral do Brizola começava com a bandeira nacional tremulando ao vento. Todo o programa do Brizola sempre foi assim. Brizola era de direita, então? Getúlio Vargas era de direita? Você vai falar, era um oligarca. Era, mas quem fez mais pelo povo brasileiro pobre? Teve alguém que fez mais? Não teve. Então, você vai dar dado de graça para o Bolsonaro, privatizar a simbologia nacional de 7 de setembro? É muito difícil não perder a calma com essa suposta esquerda brasileira. Duplo Expresso.